Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí com vocês, com as suas famílias. Bom, dando a continuidade às nossas videoaulas, aí dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente trabalha com solos, tá? Então esse próximo conteúdo aí a gente vai trabalhar com a questão dos solos, questão de formação e características, também alguns problemas que os solos vão poder aí é, ter a partir do seu mau uso, né, ou a partir, né, de diferentes formações, beleza? Então, dando início, então, à nossa aula, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o estudo do solo, ele vai se dividir em dois. Então, a gente divide o estudo do solo na pedologia, tá? Que é quando a gente estuda a origem do solo e o próprio desenvolvimento dele. Tá? Então, ele vai abranger aí, o estudo vai abranger desde a superfície do solo até as partes aí mais ao centro, né? Onde a gente vai ter a rocha matriz decomposta, tá? E a gente vai ter a edafologia, que daí é o estudo do solo já relacionado com o seu aproveitamento agrícola. Então, a edafologia vai estudar muito mais a parte superficial do solo, a parte onde tem mais matéria orgânica, a parte aí que vai realmente influenciar na agricultura. Tá? Já a pedologia, como eu disse, ela já vai estudar o solo desde a superfície até as partes mais internas, beleza? Então, o que é solo, né? Então, para a geografia, gente, tá? Até porque a gente tem várias outras definições de solo, dependendo da ciência que vai ser estudada. Então, como a gente estuda geografia aqui, eu vou trazer para vocês a definição para a geografia de solo, né? Então, para a geografia, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, tá? Sempre alterada e decomposta, tá? Com diversos fatores, a partir de diversos fatores. Tá? Então, a gente tem aí o solo sendo essa parte superficial da superfície terrestre, que no caso aqui, né, está falando que está em contato com a atmosfera, ou seja, é a parte superficial mesmo, né, em contato com a atmosfera, né, mais precisamente com a troposfera, que vai de 0 até a 12 quilômetros de altitude. Então, assim a gente tem o solo, tá? Sendo essa parte superficial. Mas a gente entende que o solo não é apenas a camada da superfície, tá? O solo vai ter aí os seus horizontes, vai ter aí a sua morfologia, tá? A sua parte interna aí, que vai ser bastante importante para a gente ter um entendimento, tá? Do que é realmente a parte superficial. Pois bem, então os solos, gente, eles são constituídos não só pela rocha-mãe, tá? Não só pelo material orgânico ou não só pelo mineral. Então, os solos, eles são formados geralmente ali por água, ar, os minerais e a matéria orgânica, tá? Lembrando que a própria atuação da água e do ar sobre os minerais pode gerar aí, né, mais matéria orgânica, mais rocha decomposta e assim por diante. Beleza? Mas a gente vai falar disso aí ainda hoje. Então, como a gente já falou de pedologia, agora então a pedogênese, tá? A pedogênese é o processo de formação do solo, tá? Então a gente agora vai conseguir entender um pouquinho de como os solos são formados, beleza? A partir do estudo da pedogênese, a partir do estudo desse processo de formação. Então, o solo, gente, ele é formado a partir de etapas, tá? Então, a gente tem aqui a etapa da desintegração e decomposição de rochas, que ele vai acontecer através principalmente do intemperismo, tá? Que a gente já estudou, né? Como é que funciona o intemperismo químico, físico e o biológico, mas a gente ainda vai lembrar na aula de hoje. Tá? E a gente tem também a etapa da incorporação e da decomposição de elementos orgânicos, que isso vai acontecer, né, no período posterior. Mas é esse período, né, essa etapa da formação do solo que, inclusive, vai dar para ele a matéria orgânica e vai fazer com que aquele solo fique mais fértil ou menos fértil. Então, a incorporação e decomposição de elementos orgânicos vai compreender aí, né, na decomposição de animais,
vegetais, então ele vai interferir diretamente na fertilidade do solo, beleza? Então a gente tem aqui, né, para lembrar um pouquinho, o intemperismo, que é esse processo que está ligado diretamente à formação dos solos e ele vai aí ter um papel fundamental nessa formação, tá? Primeiro a gente tem o intemperismo biológico, tá? Que é a atuação dos seres vivos sobre a rocha. Então é um processo de decomposição de rocha, tá? De mudança de estrutura a partir da ação de seres vivos. Seres vivos que eu digo podem ser plantas, podem ser animais também, tá? Então aqui nessa foto a gente tem a atuação, né, de uma árvore, de uma raiz aqui sobre uma rocha, e a gente já consegue perceber que essa rocha ela teve, né, a sua composição alterada pela atuação da planta, beleza? A gente tem agora o intemperismo físico, né? Como a gente já conversou nas últimas aulas, o intemperismo físico ele vai envolver um processo, principalmente processo de desagregação de rocha, tá? Esse processo de desagregação ele vai acontecer a partir do momento que a gente tem uma mudança de temperatura, principalmente, tá? Muito grande, né? Onde a gente tem áreas de amplitudes térmicas elevadas, a gente vai ter a rocha, como qualquer outra estrutura, se dilatando e se contraindo a partir da mudança dessa temperatura, tá? E isso vai fazer com que a rocha que fica, né? Quando fica com esse movimento constante de dilatação e retração, contração, a partir da temperatura, a gente vai ter aí a rocha se enfraquecendo, até o momento que a rocha ela chega e se rompe, se quebra, tá? E isso vai fazer com que haja, né, um intemperismo físico, que é realmente esse processo de desagregação da rocha a partir, principalmente, né, da variação de temperatura, beleza? E a gente tem o intemperismo químico aqui na foto. A gente já tem, lembrando, só voltando no intemperismo físico, os locais, né, que o intemperismo físico vai ser mais atuante, vai ser principalmente áreas de deserto, tá? Áreas áridas e semiáridas, beleza? São áreas aí que tem uma grande variação de temperatura. O intemperismo físico, gente, já vai consistir na atuação da água sobre a rocha, tá? Então, o principal agente de intemperismo químico é a água, tá? E a água, então, ela vai mudar a estrutura química da rocha, fazendo com que essa rocha ela se quebre, ela se decomponha mesmo a partir da ação da água, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma corrosão no calcário, tá? A partir da atuação da água, beleza? E assim o intemperismo químico. E esse intemperismo, gente, tá? Tanto químico, físico ou biológico, vão ser esses processos, eles vão ser muito importantes para a formação do solo. E a partir do momento que a rocha começa a se desagregar ou se decompor, a gente tem aí a entrada do próprio ar, a gente tem a entrada da água, que faz com que o solo, a partir da decomposição desses minerais e da junção com matéria orgânica, a gente tem aí a formação dos solos, tá? Então o intemperismo ele vai ser muito importante, porque se ele não acontecesse, né, as rochas ficariam sendo somente rochas, né? Então, quando o intemperismo acontece, ele dá início ao processo de formação dos solos, beleza? Então, aqui a gente tem as etapas de formação, né? Então, temos, né, no primeiro momento, o solo sendo rocha, né? A partir do momento que a gente tem a entrada, percebam, ó, a entrada de água, matéria orgânica nesse solo, a gente já tem aí, né, uma outra configuração. Então, temos aí solos jovens e, por último, o solo maduro com a rocha matriz bem profunda, beleza? E, claro, uma superfície rica em humus, tá? Que é matéria orgânica, que é um composto muito, muito fértil, beleza? Então, a gente tem aqui alguns aspectos que estão envolvidos na formação do solo. A gente já viu ali, né, que o intemperismo ele é um fator importante e o próprio intemperismo ele vai ser gerado por esses aspectos, tá, de formação. Então, a gente tem aí o próprio clima interferindo na formação dos solos, a gente tem o relevo também interferindo, né, na formação dos solos, a partir do momento que a gente tem uma área mais alta, uma área mais rebaixada, a gente tem, né,
a água sendo empoçada nessa área ou não, e isso vai fazer com que a gente tenha maior intemperismo ou menor. Os tipos de rocha também vão, né, ser muito importantes. Então, a gente tem uma rocha com maior dureza, com menor dureza, né, os minerais, e o tempo. Né? E um solo ele só é formado com o tempo. Então, a gente não tem aí um solo sendo formado de um dia para o outro. Então, o solo ele vai ser formado aí, né, com anos e anos e anos de formação. Tá? Aqui a gente tem os horizontes do solo, tá? Que nada mais são do que camadas, tá? Ou seções que vão se diferenciando a partir do processo de formação desse solo, tá? Então a gente tem o horizonte O, o horizonte A, B e C, tá? Então aqui explica melhor, então o horizonte O vai ser aquela camada bem superficial do solo, tá? Que é uma camada que consiste, né, em áreas de restos de plantas, animais, bem na superfície, tá? O horizonte A vai ser o horizonte mais superficial, né, na parte interna do solo já, claro, abaixo do horizonte O. A gente tem o horizonte A, que é um solo mais escuro, é um solo que tem mais humus, ou seja, é a parte do solo que tem maior quantidade de matéria orgânica, consequentemente, é a parte do solo aí que tem uma grande fertilidade, tá? O horizonte B, ele é formado por uma área que tem um grande desgaste de rocha-mãe, ele é como se fosse uma zona de transição entre o horizonte A e o horizonte C, onde a rocha-mãe já está mais presente, tá? Então a gente, como eu já disse, né, já tem o horizonte C formado então por rochas, né, menos, né, degradadas, rocha mãe, obviamente, a rocha que dá vez ao solo, né, aquela rocha que está se decompondo, e o horizonte R, no caso, é a rocha mãe em si. Tá? Então percebam, gente, a partir do momento que a gente vai ficando ou chegando mais à superfície, o solo ele vai aí, né, ser mais decomposto, ele vai ser mais fértil, tá? Uma coisa que é bem importante a gente pensar agora e falar, comentando um pouquinho sobre as características do solo, é sobre o perfil do solo. O perfil do solo, gente, nada mais é do que o estudo, tá, das características do solo, principalmente características visuais, tá, a partir do momento que a gente faz um corte vertical nessa parte do solo. O perfil do solo, gente, funciona basicamente como um perfil topográfico para o relevo, né? Então é como se a gente visse de lado, assim. Então, como se, né, vocês analisando aqui, a gente já tem aqui as camadas ou os horizontes do solo, né, a partir, né, da visualização desses perfis do solo, beleza? Então aqui, continuando, né, a gente tem vários tipos de solo a partir da rocha-mãe, a partir da quantidade de matéria orgânica, tá? Então aqui são só alguns exemplos aí para vocês, né, cambissolos, solos aluviais, alomórfico, litossolo. Então a gente tem vários tipos de solo, tá? Com características diferentes a partir de diferentes rochas-mães, rocha-mãe, a partir de diferentes tipos de matéria orgânica atuando na formação desse solo, a partir de diferentes agentes também atuando na formação do solo, né? Se é o intemperismo químico, se é o intemperismo físico, então a gente vai ter aí diferentes tipos de solo, beleza? Alguns solos que são importantes aí a gente tomar nota, tá? Primeiro, são os solos zonais, tá? Que são os solos que apresentam os primeiros horizontes bem caracterizados, certo? Então, o horizonte A, B e C, eles vão ter, né? Quando a gente olha o perfil desse solo, ele vai ser bem característico, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, se vocês derem uma olhada, temos um solo zonal e um solo azonal. O solo zonal, que é o que a gente acabou de ver, ó, se vocês perceberem, os perfis, né, as camadas do solo, né, os horizontes no perfil topográfico, desculpa, no perfil do solo, a gente consegue perceber bem a divisão, tá? Depois a gente tem os solos intrazonais, tá? Então, esses solos indicam a influência da rocha-mãe. Então, esses solos intrazonais, eles apresentam características
que vão de encontro muito com as características da rocha que o formou. Tá? Ou seja, são solos que não têm um nível de decomposição muito alto. Tá? Então, se vocês perceberem aqui, ó, no solo hidromórfico, no alomórfico, a gente vai ter aí, né, solos com pedaços de rocha, mesmo nos horizontes mais elevados, mesmo nos primeiros horizontes. Então, deem uma olhada, né? Temos pedaços de rocha ainda no horizonte A ou no horizonte B. Tá? A gente tem os solos azonais, que a gente já comentou um pouquinho lá. Então, os solos azonais, eles não apresentam as características dos perfis, né? Desculpa, dos horizontes bem apresentados, tá? Então ele não vai ter aquela configuração de perfil, né? De horizonte bem divididinho. Aqui de novo o mesmo slide, né? Do solo zonal, que ele é bem dividido, e do solo azonal, onde a gente não consegue perceber onde começa um perfil e termina o outro, tá? É como se a gente tivesse aqui um perfil, né? Ou desculpa, um horizonte A, né? E a gente já partisse para o horizonte C. Né? A gente não tem aí uma diferença do horizonte A para o horizonte B. É tudo parecido desde a superfície, né? Temos o horizonte O ali, aquela camadinha superficial, e começa um horizonte A gigantesco. Então a gente não tem aqui a divisão como no solo zonal, beleza? A questão da distribuição dos solos, tá? Então aqui a gente tem um mapa de solos do Brasil, tá? Se vocês derem uma olhada, a gente tem aqui alguns solos bem importantes, tá? Um dos solos mais importantes do Brasil, tá? Aqui tá mais tipo de solo, mas é o solo denominado terra roxa, tá? Esse solo ele vai acontecer em Santa Catarina, Paraná e o sul de São Paulo, então ele vai, né, compreender boa parte da região sul e também um pedacinho da região sudeste. E esse solo terra roxa, ele sempre cai aí em vestibular, em provas, enfim, porque é o solo mais fértil do Brasil. Ou seja, as áreas de terra roxa são as áreas com maior produtividade do Brasil, tá? Porque o solo é muito fértil. É um solo aí que vai ter como base uma rocha-mãe, uma rocha basáltica, tá? Então, é uma rocha aí de origem vulcânica, certo? É um solo que ele é antigo, consequentemente, ele é um solo muito degradado, a rocha muito degradada, o que faz com que o solo se torne muito fértil, tá? Então, essa área ali, principalmente quem já foi pro oeste do Paraná, né? Na parte de Foz do Iguaçu ali, com certeza passou, quando pega a estrada de Curitiba para dentro, com certeza passou ali por uma área onde a gente tem muita, mas muita plantação, principalmente de soja, tá? Aquela área ali é uma área de terra roxa, é uma área onde existe a maior produtividade do Brasil, ou seja, é a maior quantidade de sacas de soja por hectare. Tá? Então, claro que a gente sabe que o centro-oeste brasileiro a região que mais produz soja no país, né? Porque tem uma extensa produção. Mas em relação à produtividade, a gente tem aí essa parte do Paraná com a maior produtividade, e sul de São Paulo com a maior produtividade do Brasil. Tá? Isso principalmente devido à presença do solo terra roxa. Beleza, gente? Tranquilo? Continuando, a gente tem a questão da porosidade do solo, tá? Porosidade do solo diz respeito à configuração das partículas, tá? Desse solo. Então a gente tem aí solos com a textura mais grossa ou arenosa e solos com a textura mais fina ou argilosa, né? E aí isso e a porosidade do solo tem a ver bastante com a questão da infiltração da água, né? Então se a gente for pegar aí, por exemplo, né? Vamos pegar um barro vermelho e vamos pegar uma areia, né? Dois compostos aí. Qual dos dois será que é mais fácil a água se infiltrar? Com certeza a areia, né? Então, o barro vermelho, que é como se fosse uma argila, ele vai formar uma camada superficial mais lisa, né? Fazendo com que a gente tenha aí até mesmo escoamento superficial sobre ele,
né? E a gente não tem, a gente tenha pouca infiltração, né? Então, ali nos solos que tem essa textura mais argilosa, a gente vai ter uma menor infiltração, menor velocidade de infiltração, enquanto nos solos que tem uma textura mais grossa ou arenosa, a gente vai ter uma velocidade de filtração bem maior. Beleza? Uma outra coisa que é bem importante a gente pensar é em relação à cor desses solos, que quando a gente vê um solo, a gente não consegue entender, né, por que eles têm cores diferentes. Então, os solos, gente, eles podem ser ou avermelhados e amarelados, tá? Que vão aí fazer com que a gente entenda que tenha muita presença de óxido de ferro, tá, nesse solo. Os solos escuros, eles indicam uma grande, né, uma forte presença de matéria orgânica, ou seja, se a gente quer plantar alguma coisa, né? E aí eu vou lá e vou pegar aquele solo e eu vou ver, né, se ele é bom para plantio ou não. A primeira coisa que dá para fazer, né, mesmo sem entender muito, é cavar um buraco ali e ver esse solo. Ele é avermelhado, ele é claro, ele é escuro. Se o solo tiver um aspecto mais escuro, consequentemente, a gente já vai conseguir entender que esse solo ele tem uma boa fertilidade. Por quê? Porque ele tem muita matéria orgânica em decomposição. Tá? E os solos claros, por sua vez, né, indicam a fraca ou até mesmo a ausência de matéria orgânica. Então, por exemplo, lá vou eu comprar um sítio. Ah, vou plantar. Comprei um sítio. Aí comprei, não vi o solo, porque né, faltei a aula de geografia, né? Mesmo na pandemia, o professor está aqui e eu faltei a aula, não assisti o vídeo. O que aconteceu? Comprei um sítio para plantar uns negócios lá e o solo ele é branco, branco, branco. O que significa? Eu vou conseguir colher alguma coisa daquela área? Não, né? Então, os solos, quanto mais claros, menor quantidade de matéria orgânica. E o que isso quer dizer? Se tem pouca matéria orgânica, tem pouca fertilidade. Ah, professor, então nunca eu vou conseguir colher nada? Olha, até vai. Mas daí tu vai ter que ter um processo de correção do solo, né? A gente vai ter aí que ter um processo de colocação de calcário, vai ter que ter um processo de colocação de matéria orgânica, né? Artificialmente, para fazer com que aquele solo se torne fértil, tá? Então é muito importante a gente pensar nessa questão também. Só que os solos, gente, não são só maravilhas, né? A gente tem aí alguns problemas que vão fazer, né, que os solos vão sofrer, tá? O primeiro problema do solo que eu quero citar para vocês é a laterização. Tem gente que chama de lateralização, tá? Então, a laterização nada mais é do que a decomposição, tá? Das rochas com precipitação dos óxidos, formando a laterita, tá? O que isso significa? Nada mais é do que a decomposição, tá? De rochas que têm óxidos que fazem com que o solo fique com esse aspecto avermelhado, tá? Esse aspecto avermelhado no solo, como vocês estão vendo, e esses sulcos na terra, tá? Eles são característicos da laterização e eles vão fazer com que o solo perca a fertilidade, tá? Então, a própria decomposição, né, das rochas por hora, né, a partir da precipitação dos óxidos, faz com que esses solos tenham a perca, né, eles percam fertilidade, beleza? Um outro problema é a lixiviação. A lixiviação, gente, nada mais é do que a lavagem, tá, da camada superficial do solo. E ele vai fazer com que a gente tenha uma grande perda de nutrientes. Tá? Essa lixiviação ela vai acontecer principalmente com a atuação da água da chuva. Beleza? A gente tem o esgotamento do solo, tá? O esgotamento do solo, gente, ele vai ocorrer principalmente devido ao uso excessivo do solo por causa da atividade agrícola constante. Tá? Então, o esgotamento do solo quer dizer o quê? Eu planto soja em junho, planto soja em dezembro, planto soja em junho, planto soja em dezembro. A soja, ela requer os mesmos nutrientes, né? Soja
plantação após plantação, o que faz com que aqueles nutrientes vão, né, eles comecem a se esgotar. O esgotamento do solo nada mais é do que, né, o fim desses nutrientes que a gente precisa, né, que as plantas precisam para se desenvolver, tá? Causando aí um aspecto inclusive de deserto nessas áreas, beleza? Temos aí o processo de erosão, que é o processo de retirada, desgaste e, né, e levada desses nutrientes, dessa camada superficial do solo para outras áreas, né? E ela vai acontecer por causa de diversos agentes exógenos. Aí a gente tem chuva, rio, mar, vento, próprio ser humano, tá? Então a gente tem a erosão acontecendo por vários agentes, a gente já falou sobre isso. E aqui a gente tem uma coisa que é bem importante também, que é a diferença de sulcos, ravinas e vossorocas. Gente, os sulcos, as ravinas e as vossorocas, eles são causados principalmente pela ação externa, tá? Pelo um agente exógeno sobre o solo, principalmente a ação da água. Então, a gente tem os sulcos, que são pequenos canais de até 10 centímetros, as ravinas até 50 e as vossorocas mais de 50 centímetros. São buracos criados no solo, principalmente em encostas, e quase cabe uma pessoa dentro, né? Então a gente vai ter aí essas diferenças, tá? Os agentes são os mesmos, o que vai diferenciar a nomenclatura é o tamanho, beleza? Outro problema dos solos, a própria salinização, tá? Que vai acontecer nas áreas tropicais, e nada mais é do que a retenção, né, desses sais na superfície do solo agrícola a partir, né, dos solos que são inadequadamente irrigados. O que isso quer dizer? A gente tem aí, né, às vezes, solos que são irrigados demais e fazem com que, né, esses sais que seriam evaporados, eles fiquem no solo, né, quando a gente rega. E aí a gente tem aumento da salinidade desses solos, o que faz com que a gente tenha aí, né, a longo prazo, perda também de fertilidade. Beleza? Algumas causas, né, desses problemas que eu estou citando aí do solo. Então, o próprio uso excessivo ou inadequado, o desmatamento, assoreamento de rios, né, que é a levada de vários sedimentos aí para os rios, fazendo com que os rios fiquem, né, menos cheios, também vão fazer com que os solos eles fiquem menos férteis, porque a própria dinâmica do rio faz com que os solos à sua volta fiquem férteis, tá? A gente tem a própria desertificação, né? Como eu já falei para vocês, né? A partir dessa perda de nutrientes do solo, que nada mais é do que uma área que não era deserto agora tem um aspecto de deserto, isso é desertificação, e ela pode acontecer tanto pela ação humana como pela ação natural também, tá? Então aqui, como eu já estava falando, né? Estava já comentando com vocês, a desertificação, então, ela vai ter causas, né, como o desmatamento, através do uso intensivo do solo, né, e práticas inadequadas de agricultura. Algumas soluções para a gente terminar para essas questões aí de problemas do solo. A primeira solução aí seriam as curvas de nível, que nada mais é, gente, do que uma plantação em curvas que faz com que, né, em curvas intermitentes, que faz com que o escoamento superficial do solo, né, da água no solo, não aconteça com tanta velocidade, tá? O terraceamento, a mesma coisa. O que é terraceamento? É a formação de terraços, né? Então, se a gente for ver aqui, o escoamento superficial da água e, consequentemente, a levada de sedimentos, de matéria orgânica, de fertilidade desse solo, se a encosta fosse inclinada, seria muito mais rápida, né? Como construíram vários terraços, né? Essa matéria orgânica, essa própria fertilidade, ela não se perde, né? Ela vai aí, a água vai passando
né, pelos terraços de pouco a pouco, fazendo com que a fertilidade, com que a matéria orgânica não se perca, né, no fundo desse vale, por exemplo. Beleza? E a gente tem aí a própria rotação de culturas. Rotação de cultura, gente, nada mais é do que a gente rotacionar o que está sendo produzido. Por exemplo, se eu planto soja, a soja precisa de um mineral A, B e C, dos minerais A, B e C para se desenvolver. E o solo ele tem os minerais A, B, C, D, E, F. Ah, mas se eu plantar arroz, precisa dos minerais D, E e F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plantar a soja, colho a soja. Planto o arroz. O arroz vai necessitar de outros minerais do solo, o que faz com que aí a gente tenha o próprio descanso do solo, de certa forma, rotacionando cultura. Então, faz com que aqueles minerais A, B e C que a soja precisa, eles se recomponham durante o ano inteiro e para chegar no outro ano aí, plantar a soja de novo, tá, gente? Isso é rotação de culturas. E isso aí vai ser bem importante para a preservação dos solos. Beleza, gente? Pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês, né, não tenham nenhuma dúvida aí, mas a gente ainda vai conversar sobre essa questão dos solos nas próximas semanas. Tá certo, gente? Um beijo para vocês. A aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.